E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Querem saber sobre a prova de vocês? Pois é, já corrigi a prova de todo mundo, né? A média caiu um pouquinho, mas nada que vai prejudicar vocês, né? Que já fizeram mais de, o quê? Foram 9 provas que vocês já fizeram, com essa foi a 10ª, né? Ainda faltam mais 2, então não desanime, mesmo que você tenha uma nota baixa agora. Continue firme, ainda tem 2 provas pela frente, ainda tem essa semana e a outra, e já está acabando. Então, dê aquele gás, o finalzinho lá, no final de semestre, para você tirar boas notas nessa e na próxima. A prova de vocês, como já foi corrigida, é bem provável que vai ser amanhã, como vocês já estão acostumados, né? Naquele horário de 10 a meio-dia, de 3 às 5, provavelmente vocês vão receber uma confirmação, mas a ideia, pelo menos, é essa, a priori vai ser isso, tá bom? Então amanhã você pode receber a sua prova, inclusive as provas anteriores que você não pegou ainda, tá? Você pode vir pegar. Tá, então vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando que estamos já na reta final, falando sobre integrais triplas, e na aula passada eu terminei falando sobre algumas aplicações, né? Eu falei brevemente sobre 2 que são bem diretas, que é como é que você acha a massa de uma região, de um sólido, e como é que você calcula o volume de um sólido, os dois usando integrais triplas, né? Usando aquela definição que a gente deu na aula passada. E faltou só um exercício, que eu vou começar a aula de hoje com ele, e depois a gente dá continuidade ao nosso assunto, tá bom? Então, ó, já até trouxe aqui o slide. Então, o exercício que faltou a gente fazer só foi esse daqui, o exercício 2. Calcule o volume do tetraedro limitado pelos 4 planos. Então, a gente vai desenhar primeiro esse objeto, né? E depois a gente vai definir, determinar como é que a gente vai achar o volume dele. Bom, então, vamos lá, deixa eu colocar para cá. Você já percebe, pelo comando, né? Que esse nosso objeto aí ele é limitado por 4 planos. Quem são os 4 planos? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e, por último, x mais y mais z igual a 1. Então, ó, ele já até disse para a gente, isso já adiantou, né? Porque ele já diz para a gente que cada uma dessas equações aqui nos dá um plano no espaço. Quando você desenha ou quando você imagina os 4 planos, aí você já consegue enxergar quem é o seu objeto. Então, nosso primeiro objetivo aqui é tentar visualizar isso daqui no espaço. Então, você vai, desenha aqui o seu espaço, as coordenadas x, y, z. Então, você faz aqui o x, aqui o y e aqui o z. Nesse caso, gente, a gente vai tentar visualizar um por um. Que planos são esses, né? Por exemplo, o primeiro plano que ele me dá é x igual a 0. O que significa x igual a 0? Significa que você está no plano YZ, tá? Quando o x é 0, então você está exatamente nessa região aqui do plano YZ. Então, o primeiro plano seria mais ou menos esse daqui. Claro que vem para cá também. O segundo plano é y igual a 0. Nós já aprendemos aqui também que quando você zera o y, então você fica no plano XZ. Onde é que está o plano XZ aqui? Seria essa parede aqui, ó, do lado. Então, esse pessoal aqui é o pessoal do y igual a 0. E, por último, quem é o plano z igual a 0? Bom, z igual a 0, você zerou o z, ó, então você fica com o plano XY, nesse caso como se fosse o chão, né, do nosso espaço. Então, o plano z igual a 0 seria o chão aqui do nosso espaço. Com isso, gente, só com esses 3 planos, né, você já percebe que nós, né, pelo menos o nosso sólido, a nossa região, ela se encontra no primeiro octante. Só que você ainda não sabe como é esse sólido. Quer dizer, você sabe pelo nome, né? Que é um tetraedro, então você já imagina o quê? Como se fosse uma pirâmide ali triangular. Mas, para você enxergar direito ele mesmo, está faltando só uma coisa. Só o 4º plano. Porque você já tem aqui, ó, esse é o plano x igual a 0, esse é o plano y igual a 0, esse é o plano z igual a 0. Está faltando o 4º plano para fechar de vez aí e formar o meu sólido. Esse 4º plano seria a nossa 4ª equação, que é x mais y mais z igual a 1, que isso aqui é a equação do plano.
A gente já estudou aqui em sala, já faz um tempinho, que a equação do plano é isso daqui, né? AX mais BY mais CZ igual a D. Sendo que A, B, C e D são constantes, né? Então, nesse caso aqui, ó, A, B, C e D é igual a 1. Ó, aqui também você tem uma equação do plano, né? Só que aqui, lá no caso do x igual a 0, o B é 0, o C é 0 e o D é 0. E o A é 1. Né? Então, qualquer um desses aqui se encaixa nessa descrição aqui de uma equação do plano. Beleza, então, só que esse plano aqui, ele está inclinado, né? Já que eu tenho aqui coeficientes tanto para x, y e z. Então, eu preciso desenhar esse plano aqui no meu espaço. Você pode fazer aquele passo a passo, aquele algoritmo que a gente já estudou aqui em sala, de como você desenha uma superfície. Nesse caso, você poderia enxergar isso aqui como uma função de duas variáveis. Como é que você faria isso? Você isolava o z. Se você isola o z, ficaria z igual a 1 menos x menos y. Então, ó, nesse caso, você poderia enxergar essa equação como uma função z, que depende de x e y. Aí você faz todo aquele procedimento, que é 0x, aí você vai ter o desenho, a curva no plano YZ. 0y, aí você vai ter a curva no plano XZ. Depois faz as curvas de nível, e aí você vai ter o seu sólido. Só que nesse caso, gente, eu vou fazer de um jeito mais rápido, pelo menos para essa equação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou zerar cada um desses. Vou zerar. Ou seja, eu quero saber como é que esse meu plano corta, né, todos esses outros planos aqui. Então, por exemplo, eu vou zerar o x, depois eu vou zerar o y, depois eu vou zerar o z, e eu vou ver que curva vai formar em cada plano. Plano XZ, plano YZ e plano XY. Por exemplo, quando eu zero, isso aqui é o primeiro passo, quando eu zero x, nessa equação aqui, ó, quando eu zero x, então onde é que eu estou? Se eu zero x, então é porque eu estou no plano. Que plano? Eu estou no plano YZ. Se eu zero x nessa minha equação, vai ficar y mais z igual a 1. Se eu isolo z, eu vou obter z igual a 1 menos y. Ou seja, quando o meu x é igual a 0, a minha equação que forma é z igual a 1 menos y. Ou seja, isso aqui é uma função. É uma função de uma variável só. Isso aqui é uma reta. Essa reta é decrescente e deslocada uma unidade para cima. Então, ó, quando x é 0, você está nesse plano aqui, ó, no plano YZ, e nesse plano aqui, o que eu enxergo é a minha reta, 1 menos y. Então, eu venho aqui e vou desenhar no plano YZ a minha reta 1 menos y. Eu já sei que é uma reta decrescente, ela corta o eixo z no 1, quando y é 0, e quando y é 1, o meu z é 0. Então, ela corta o eixo z no 1 e corta o eixo y no 1. Então, nada mais é do que aquela minha função, né? 1 menos x que você está acostumado. Então, venho aqui, ó, marco o valor, marco bem aqui o meu valor 1, vou marcar bem aqui o meu valor 1 e faço uma reta. Então, quando x é igual a 0, eu enxergo essa linha aqui, eu enxergo esse traço, eu enxergo essa curva. Eu só não prolonguei ele, gente, eu poderia até ter prolongado para cá e para cá. Eu não fiz isso porque eu já sei que a minha figura está no primeiro octante, então não preciso prolongar ele vai ficar limitado aqui mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo procedimento, eu vou zerar o y agora, bem aqui. Quando você zera o y é igual a 0, você vai parar no plano XZ. E nesse caso aqui, quando você zera o y, você vai ter x mais z igual a 1. Isolando z, você vai ter z igual a 1 menos x. Ou seja, você vai ter a mesma equação aqui, a mesma reta. De novo, é uma reta decrescente que corta o eixo z no 1, corta o eixo x também no 1. Né? Porque quando x é 0, z é 1. Quando x é 1, z é 0. Então, eu vou desenhar essa mesma reta, essa mesma curva, só que agora no plano XZ, tá? E cuidado, que o eixo X, ó, ele está apontado para lá. Então, como é que vai ficar essa reta aqui no plano XZ? Aqui já está marcado o ponto 1, eu vou marcar outro ponto 1 mais ou menos por aqui e faço uma reta, unindo aqui esses dois pontos.
Então, essa reta que eu fiz agora representa a minha equação 1 menos x. Eu fui no plano XZ e fiz esse meu desenho aqui, que de novo é uma reta decrescente. Só está faltando agora aqui para z igual a zero. Então, venho aqui. Claro que isso aqui é só um jeito de você fazer, tá? Você pode fazer de várias formas. Então, quando z igual a zero, então, a nossa curva está no plano xy. Zerando z aqui, vai ficar x mais y igual a 1. Isolando y, vai ficar y é igual a 1 menos x. De novo, ó, é a mesma curva, é uma reta decrescente, corta o eixo y e corta o eixo x no 1. Só que aqui no plano xy. Está aqui o plano xy, já está até marcado aqui 1 e 1. Então, só vou fazer uma reta aqui decrescente. Então, o meu plano, esse meu plano aqui, ele corta esses três planos e forma essas linhas aqui. Essa linha e essa linha. Então, esse daqui é um plano inclinado. Então, ó, se você coloca, imagina que você está no canto de uma parede, né? Isso aqui é o chão, isso aqui é parede, e você coloca alguma coisa inclinada, pode ser um papelão inclinado, então o papelão encostando nas paredes aqui, ó, pelo menos um papelão assim triangular, você consegue formar um sólido abaixo do papelão e acima aqui do seu chão. Então, nosso sólido é caracterizado por isso daqui que eu estou achurando de amarelo. Então, esse daqui é o nosso tetraedro, né? Uma pirâmide aí de base triangular. Entenderam como é que a gente chegou nesse sólido? Como foi que a gente formou? Tá. Isso só foi a primeira etapa. A primeira etapa era você enxergar o sólido. A segunda etapa é fazer o que ele está pedindo. Então, ele nos pediu para calcular o volume desse sólido. Nós aprendemos na aula passada que uma das formas de você calcular o volume de um sólido é você fazendo uma integral tripla. Só que você faz integral tripla nessa região aqui desse sólido, só que tem um porém. Quem tem que ser a sua função lá do integrando para que você tenha um volume? Tem que ser a função 1, a função unitária. Toda vez que a sua função é a função 1 e você faz uma integral tripla de uma região, você está calculando o volume daquela região. Então, já sei qual é a minha região, eu vou fazer uma integral tripla dessa região, só que o integrando, a função é igual a 1. Só que para eu fazer a minha integral tripla, né, eu tenho que analisar essa região. Essa região do tipo 1, é do tipo 2, é do tipo 3, porque uma coisa eu sei, essa região aqui não é uma caixa retangular, né? Não é. Então, se não é uma caixa retangular, nós estamos com uma região mais geral. Nesse caso em específico, gente, você poderia trabalhar com os três tipos. Você poderia olhar para essa região como do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Você poderia escolher nesse caso. Como você pode escolher, eu até oriento você, se der para você escolher, então faça do tipo 1. Por quê? Porque o tipo 1 é o mais comum, é o mais usual, como a gente já está acostumado. Então, se der para escolher, tente enxergar a região como do tipo 1. Se não der, não tem problema, não enxergue de outro jeito. Mas se der para você escolher, escolha tipo 1. Então, nesse caso aqui, como eu posso escolher? Eu vou escolher tipo 1. Então, o que é uma região do tipo 1? Na região do tipo 1, eu começo caminhando na direção do eixo Z. Eu tenho que perceber como é que o meu Z está limitado, entre quais superfícies. Então, eu vou caminhar na direção do eixo Z. O nosso eixo Z, no espaço, é a nossa altura. Então, é como se eu estivesse caminhando de baixo para cima. Onde é que começa essa nossa figura aqui? Ela começa aqui no chão, né? Onde está o plano XY. Ela começa aqui. Aqui no chão, o Z vale quanto? O Z vale 0. Então, você já sabe que o seu Z está acima do chão, ou seja, acima do Z igual a 0. E aí, se você for caminhando, ó, pensa que a gente está aqui no chão, aí eu vou caminhando só que para cima. Caminhando. Uma hora que vai acontecer, eu vou bater aqui no teto, né? Quem é esse teto? É o plano. Que plano? Esse daqui, ó. X mais Y mais Z igual a 1. Isolando Z, esse plano seria a minha função. 1 menos X menos Y. Ou seja, a nossa altura ela está entre o chão e o teto. Quem é o chão? Z igual a 0. Quem é o teto, que é um teto inclinado? É essa função aqui. Então, eu posso afirmar que o meu Z ele vai estar entre 0
e aquela função ali, 1 menos x menos y. Então, pronto. Já achei aqui para z as limitações dele. Depois que eu já achei para z, falta achar para x e y. Já que eu já encontrei para z, para eu encontrar de x e y, eu vou olhar para o plano xy. Olhando só para o plano xy, como é que está a minha figura aqui, a projeção dela? Vou até fazer aqui do lado. Olhando somente para o plano xy, somente para o plano xy, a sua figura no plano xy é uma figura assim. Aqui é 1, aqui é 1. E a sua figura é esse triângulo aqui, ó. Tá? Então, ó, já defini para z. Agora que eu defini para z, eu olho para o plano xy, que é o plano da minha projeção. Se eu estivesse olhando isso aqui como uma região do tipo 2, né? Se eu tivesse começado com x, por exemplo, aí eu ia olhar agora para o plano yz. Se eu tivesse começado com y, agora eu ia olhar para o plano xz, e assim por diante. Mas no final dá o mesmo resultado. Tá, então pronto. Olhando para o meu plano xy, eu tenho esse triângulo aqui, né? Eu tenho essa projeção. E agora eu tenho que decidir como é que eu vou olhar essa região aqui, se é do tipo 1 ou do tipo 2. Mais uma vez, eu posso escolher se eu vou usar isso aqui como do tipo 1 ou do tipo 2. Então, eu vou escolher de novo tipo 1. Se eu vou escolher tipo 1, então eu vou ver a minha limitação para y. E, de novo, olhando para cá, eu vou caminhar na vertical, em y. Então, o y começa aqui embaixo. Aqui embaixo, o y é igual a 0. E eu vou caminhando de baixo para cima. Vai chegar uma hora que eu vou encostar nessa reta aqui. Mas que reta é essa? Essa reta é a reta y igual a 1 menos x. Então, o meu y está entre 0 e 1 menos x. É o que eu vou escrever aqui, ó. O y ele está entre 0 e 1 menos x. Claro que, como eu comentei na aula passada, da feita que você já disse que é a sua limitação para z, o resto é uma integral dupla. É como você já sabe fazer. Tá? Então, isso daqui, olhando para esse plano aqui, eu tenho uma integral dupla, digamos. E aí, o meu y está entre essas limitações. Então, já coloquei a limitação para z, já coloquei para y, só falta colocar para x. Só que como o x eu deixei por último, então a limitação dele é entre constantes. Então, qual é o mínimo e o máximo de x? O mínimo é 0, o máximo é 1. E eu venho aqui e coloco x maior ou igual que 0, menor ou igual que 1. Ó, gente, isso que eu fiz aqui é o chão da minha figura. Eu estava fazendo bem aqui. Eu estava caminhando aqui no chão. Só projetei esse chão para cá. Mas é a mesma coisa. Agora que eu já tenho a limitação para z, para y, para x, agora eu posso calcular a minha integral. Então, como é que vai ficar meu volume? O meu volume vai ser a integral tripla da minha função 1. Eu escolhi começar com z. O meu z está entre 0 e 1 menos x menos y. Então, escolhi começar integrando em z. Depois, eu escolhi o y. O y está entre 0 e 1 menos x. Então, venho aqui e coloco 0, 1 menos x. E aqui eu vou integrar em y. Por último, o meu x está entre 0 e 1. Então, eu estou integrando aqui em x. E agora é só fazer essa conta. Só fazer essa integral. Então, ó, vou integrar 1 em relação a z. Cz. Então, vai ficar aqui integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e aqui vai dar só z. Só que ainda tem que colocar aqui, ó, de 0 a 1 menos x menos y. Depois que eu fizer essas substituições, eu ainda vou integrar em relação a y e depois em relação a x. No lugar do z, eu vou colocar essa função aqui. Então, vai ficar 1 menos x menos y. Depois, eu vou colocar no lugar do z o 0, mas vai ficar 0. Então, não vai aparecer, né? Vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e aqui vai ficar só a função 1 menos x menos y. Vou integrar agora em relação a y, depois eu vou integrar em relação a x. Bom, integrando isso aqui em relação a y, o 1 para mim vai ser constante, integral de 1 é y, menos x para mim vai ser constante, integral é menos xy, e só isso aqui que não vai ser constante. Então, integral de menos y ao quadrado. Então, meu volume vai ser igual a integral de 0 a 1. Aí aqui eu vou colocar assim, mas eu já vou justificar com vocês. Vou escrever assim, vai ficar 1 menos x
tudo vezes y menos y ao quadrado sobre 2. Aí vou ter que substituir os valores, né? É de 0 até 1 menos x. E depois ainda vou ter que integrar em relação a x. Ó, gente, então isso aqui é o resultado da integral disso daqui. Por que eu coloquei assim? Porque eu não disse que a integral daqui não ia ser y menos xy, então já integrei e coloquei o y em evidência. Ficou isso daqui. Agora que eu deixei assim, ó, eu vou substituir. No lugar do y, eu vou colocar 1 menos x, tanto aqui quanto aqui. Quando eu for colocar 0, vai zerar. Então, só vou substituir por esse aqui de cima. Então, esse meu volume vai ficar integral de 0 a 1. Olha só, quando eu colocar 1 menos x aqui, vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x, que é o menos x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado. Menos. Aí, aqui, ó, no lugar do y vai ficar 1 menos x. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2 agora. Então, 1 menos x ao quadrado, só que agora é sobre 2. E eu vou integrar isso aqui em relação a x. Só que antes de eu integrar, dá para mexer aqui, dá para ficar mais bonito, né? Por quê? Aqui eu tenho 1 menos x quadrado e aqui eu tenho menos meio de 1 menos x quadrado. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó, aqui e aqui. Então, se eu pego uma unidade disso daqui menos meia unidade disso daqui, vai ficar quanto? 1 menos meio vai ficar quanto? Vai ficar meio, meio positivo, né? Se tem 1 menos a metade, vai ficar metade positivo. Então, se eu subtrair isso daqui, vai ficar integral de 0 a 1. Assim, como vai ficar metade, eu já vou colocar o sobre 2 lá fora da integral, já que ele é constante. Então, vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 a 1, e aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, o que eu fiz foi subtrair isso menos isso, vai dar metade disso. Como é metade, essa metade eu coloquei aqui para fora porque é constante. Lembrando que você pode, você não precisa fazer essas simplificações que eu fiz. Você poderia já desenvolver o quadrado aqui e aqui, ia dar o mesmo resultado, só que ia demorar um pouco mais. Tá? Então, por isso que é bom a gente fazer logo isso daqui. Tá, agora aqui, vou fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, meu volume vai ser igual a meio vezes integral de 0 a 1. O quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo é menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado. E agora eu vou integrar esse polinômio. Então, isso aqui vai ficar igual a meio. Aí, já integrando aqui, né? Integral de 1 é x, menos integral de 2x é x quadrado, mais integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. E agora eu vou jogar os valores aqui, de 0 até 1. Quando eu colocar 0, vai zerar tudo, né? Então, eu vou colocar só 1 aqui. Vai ficar meio vezes aqui 1, menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao cubo, que é 1 sobre 3. 1 sobre 3. Aí aqui, ó, posso simplificar. 1 com menos 1, vai ficar só 1/3. 1/3 vezes 1 sobre 2 vai ficar igual a 1 sobre 6. Como é volume, então eu vou colocar assim, unidade de volume. Mas a resposta já é essa, 1 sobre 6. E acabamos de fazer o cálculo. Deu para entender tudinho? Cada passagem que a gente fez? Tá, aí você pode me perguntar assim, professor, mas me diga uma coisa. Isso aqui é uma pirâmide. Tetraedro, né? Pode ser uma pirâmide triangular. Pode. Então, se é uma pirâmide, eu poderia, se fosse sua questão de prova, né? Eu poderia fazer assim, ó, área da base vezes altura dividido para 3, que é o volume da pirâmide. Pode, né? É uma pirâmide, você pode fazer. Aí aqui, como é a base dessa pirâmide? É um triângulo, né? Ó, que é esse triângulo bem aqui. Qual é a base desse triângulo? A base é 1. Qual é a altura desse triângulo? É 1 também. Então, a área do triângulo é 1 vezes 1 dividido para 2. Então, a área da base é meio, 1 sobre 2. Quanto é a altura dessa pirâmide? É 1 também, né? Vai ficar a área da base, que é meio, vezes a altura, que é 1, dividido para 3. Quanto é que dá essa conta? Meio vezes 1 dividido para 3. Dá 1 sobre 6, que foi o que a gente achou. Tá? Então, você poderia, se quisesse, claro, aplicar aqui a fórmula do volume da pirâmide.
mas você ia perder a chance de fazer essa integral ali, né, de forma elegante, você resolver esse problema, né? Então ficaria mais sem graça. Mas sim, seria uma solução plausível, possível. Ah, professor, quer dizer que se cair na prova algo assim parecido, eu poderia só colocar direto? Cuidado, não necessariamente. Por quê? Nesse caso, eu poderia só aplicar a fórmula da pirâmide, porque eu quero o volume, né? Então, o meu integrando é 1. Ó, o meu integrando é 1. Mas poderia acontecer do meu integrando não ser 1. Só, claro, a questão não seria de volume, seria de outra coisa. Seria de massa, por exemplo. Ah, calcule para mim a massa, sei lá, desse sólido. A função não é a função 1, a função é outra coisa. É x vezes y ao quadrado, por exemplo. Aí você poderia só fazer o volume da pirâmide? Não. Porque a função não é 1, a função é outra. Então, tome cuidado. Então, dependendo do caso, você pode até fazer o volume da pirâmide, mas nem todo caso você pode fazer isso. Por isso que é importante você entender, para saber quando você pode usar uma coisa e quando você não pode usar. Quando você só tem essa opção aqui e quando tem outras opções também. Mas, em resumo, é isso. Então, com isso, encerramos essa nossa parte, né, de aplicações, seja de volume, seja de massa. Agora vamos começar o nosso novo assunto. Vou abrir aqui o novo slide. Então, hoje é o conteúdo número 28. Então, nós vamos falar hoje sobre mudança de variáveis, tá? Conteúdo 28. Na verdade, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque hoje mesmo, né, o conteúdo seria coordenadas cilíndricas. Só faltam 2 conteúdos para a gente, que são coordenadas cilíndricas e esféricas, tá? Só que eu resolvi acrescentar esse tópico de mudança de variável, porque esse tópico vai nos ajudar e muito a resolver coordenadas cilíndricas e esféricas. Principalmente a não ter que decorar as fórmulas, a entender e você já sair mais autônomo, né? Mais, assim, ter mais liberdade, digamos assim. Então, como esse tópico é interessante, é de grande relevância, então, primeiro a gente vai falar sobre mudança de variáveis e no final da aula, se der tempo, a gente começa a falar sobre coordenadas cilíndricas. Mas, de qualquer forma, não se preocupe, que a gente vai conseguir chegar até o final do conteúdo semana que vem, né? Então, semana que vem, a gente vai terminar todo o conteúdo programado para vocês, tá? Que vai terminar em coordenadas esféricas. E aí encerra. Então, vamos lá, vamos falar sobre mudança de variáveis, né? Vamos ver o que é isso, né? Por que é tão legal, vocês já vão descobrir. Bom, para falar de mudança de variáveis, vamos considerar, então, uma transformação. Vamos voltar aqui para o slide só para vocês acompanharem aqui o raciocínio. Então, olha só. Considere uma mudança de variável dada por uma transformação t. Essa transformação t, ela leva um ponto que está lá no plano UV para o plano XY. Ou seja, essa transformação aqui, ela transforma, por isso que é esse nome, uma coordenada que era UV, ela vai transformar numa coordenada XY. Isso daqui, gente, nada mais é como se fosse uma função. Você está levando um par ordenado para outro par ordenado. Você está transformando um par ordenado em outro par ordenado. Claro, seguindo uma regra, seguindo alguma coisa ali que você definiu, né? Só que tem um detalhe, ó. Então, essa transformação T, ela leva um par ordenado UV em outro par ordenado XY. Só que, ó, sendo que tanto x quanto y são funções que dependem de u e v, ou seja, dependem das coordenadas iniciais aqui. Então, x é uma função que depende de u e depende de v, e y também é uma função que depende de u e depende de v. Geometricamente falando, é como se eu estivesse pegando um pontinho dessa região aqui laranja, que é a região S, e jogando em um ponto na minha região azul, que é a minha região R. Note que aqui no primeiro caso, quem são as minhas coordenadas? Quem são os meus eixos? Eixo U e eixo V. Quem é aqui do outro lado? Eixo X e eixo Y. Então, eu estou pegando um ponto dessas coordenadas UV e transformando em coordenadas X e Y. Geometricamente também é como se eu estivesse transformando essa região S nessa região R. Estou transformando a região laranja nessa região azul. Se a minha transformação for bijetora, eu posso fazer a inversa dela.
Então, posso transformar tanto da esquerda para a direita, mas também posso transformar da direita para a esquerda, usando a transformação ou aplicação inversa. Aí isso pode parecer estranho para você. Fala, professor, esse negócio é muito estranho. Mas a gente já estava fazendo isso, só que sem ainda essa base teórica. Quando é que a gente estava fazendo isso? Em coordenadas polares. Você quer ver? Ó, provar aqui para você. Deixa eu fazer essa observação aqui no quadro. Em coordenadas polares, é como se você tivesse uma transformação T, que você joga um par ordenado r θ, né, porque em polares as coordenadas são r, que é a distância da origem até o ponto, e θ é o ângulo. O que é uma transformação? Ela jogava um par ordenado desse, rθ, ela transformava num par ordenado xy. Ou vice-versa, né? Se for a transformação inversa, também faria a mesma coisa. Detalhe. Essa transformação, ela pegava esse par e transformava num par xy, sendo que x e y eram funções, ó, x era uma função g que dependia das coordenadas iniciais. Então, x era uma função g que dependia de r e θ. Y era uma função h, porque não era a mesma função, mas era uma função que também dependia de r e θ. Não é verdade ou não? Estou enganado. Em polares, como é que eu definia o x? Quem era o x? R cosseno θ. Então, x era R vezes cosseno θ. Então, x não era uma função que dependia de R e dependia de θ? Era. E y? Y era R seno θ. Então, de novo, y era uma função que dependia de R e θ. Ou seja, a gente já estava fazendo isso. A gente pegava coordenadas r e θ, transformava em xy, sendo que x e y dependiam de r e de θ, que é aquilo lá que eu coloquei de forma mais geral para vocês. Geometricamente falando também, normalmente o que acontecia? Por que a gente fazia essa transformação? Porque era interessante, porque dependendo do problema, né, e muitos problemas eram assim, imagina que você tem aqui os eixos, aqui é o r e aqui é o θ, né? Aí eu tinha lá um problema, que era uma região circular, eu transformava para polares. Quando eu transformava para polares, o R ficava entre constantes e o θ também, normalmente, né? Às vezes não, mas normalmente era assim. Por exemplo, digamos que aqui o R está entre 0 e 1. E o θ está entre 0 e 2π, ou seja, eu estou dando uma volta completa. E lembrem que a gente chamava isso aqui de retângulo polar. Por que retângulo polar? Que se eu fosse usar esses eixos aqui, R e θ, essas minhas condições aqui formavam para mim um retângulo. Né? Por exemplo, digamos que aqui é 2π, o θ aqui é 2π. Digamos que aqui é 1. Então, se o R, que é o eixo aqui das abscissas, está entre 0 e 1, ele está entre essas duas retas verticais. Se o θ está entre 0 e 2π, está entre essas duas retas horizontais. Então, juntando todas as informações, eu formava aqui, ó, um retângulo. Posso chamar isso aqui de retângulo R. Né? Então, ó, em coordenadas polares, se eu fosse jogar aqui nos eixos R e θ, eu tinha aqui uma região retangular. Só que em coordenadas cartesianas ou retangulares, eu não tinha um retângulo, né? O que eu tinha nesse caso aqui, ó? Se eu fosse considerar aqui no eixo XY, o que é o R? É o raio, de 0 a 1. O que é o θ? É o ângulo, de 0 a 2π. Então, o que eu tenho aqui no eixo XY? Eu tenho um disco, tenho um círculo. Centro na origem e raio 1. Pelo menos foi assim que a gente definiu quando eu quero transformar de coordenadas polares para cartesianas e vice-versa. Então, isso daqui, ó, era uma região, posso chamar isso aqui de região D. E aí, então, o que a gente fazia? Eu passava, antes, essa era a minha região de integração, só que ela era um círculo, ela me dava muito trabalho. Aí eu falava, não, eu quero mudar de coordenadas, porque quando eu mudava, eu parava numa região assim, retangular. Aí, opa, então me ajudava, né? Porque isso aqui é muito mais fácil de trabalhar do que com isso aqui. Só que, claro que, professor, mas isso aqui não é a mesma região dessa. Não é, mas existia ali um fator de correção.
que a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre ele. Mas, resumidamente falando, o que é uma transformação T? Essa transformação T, ela pegava um ponto desse retângulo e jogava aqui nesse disco. Isso que ela fazia. Então, digamos que tem um ponto bem aqui. Ela pegava esse ponto e jogava para cá. Isso era uma nossa transformação T. Então, se o ponto está aqui, ela jogava por um ponto para cá, mais ou menos por aqui. Tá? Então, isso aqui era o que fazia a nossa transformação T. Ela jogava esse ponto, transformava nesse ponto. Ou vice-versa, né? Se você estiver considerando aqui a inversa dela. Deu para entender, gente? Deu para entender esse exemplo? Então, a gente já fazia isso. A gente já mudava as coordenadas, né? Fazia essa mudança de variáveis. Isso em coordenadas polares. Então, coordenadas polares é só um exemplo, um caso particular disso que a gente está estudando agora. Então, a gente está estudando uma forma mais geral de falar de mudança de variáveis. Voltando aqui para o slide, agora que você já sabe que o que é uma mudança de variáveis, por exemplo, voltando aqui, você tem uma transformação T, que transforma um par UV num par XY. Só que, como eu disse, x e y são funções que dependem das coordenadas iniciais. Elas dependem de u e dependem de v, tanto x quanto y. Então, já que x e y dependem de u e v, então faz sentido eu definir essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui. Que matriz é essa? Essa matriz é a matriz formada pelas derivadas de primeira ordem, de x e de y. X não depende de u e de v, então faz sentido eu derivar x em relação a u. Faz sentido eu derivar x em relação a v. A mesma coisa com y. Faz sentido eu derivar y em relação a u e faz sentido eu derivar y em relação a v. Então, se eu pego essas quatro derivadas, eu posso formar uma matriz 2 por 2. Essa matriz 2 por 2, que eu estou formando com as derivadas de primeira ordem, é o que nós vamos chamar de matriz jacobiana. Então, matriz jacobiana, na mudança de variáveis, é a matriz formada pelas derivadas parciais de primeira ordem. Claro que eu estou supondo que elas existem, né? Depende da mudança. Não confundam com aquela outra matriz famosa, que é o hessiano, né? Porque o que é o hessiano? É a matriz formada pelas derivadas de segunda ordem, que tinha até derivadas mistas lá, e servia para outro propósito, que era para achar máximos e mínimos e pontos de Sela. Isso daqui a gente vai usar em mudança de variáveis. Tá? Então, agora que você já sabe o que é uma mudança de variáveis, o que é uma transformação, você já sabe que faz sentido eu definir essa matriz aqui, e agora eu digo mais. Já que essa matriz é 2 por 2, eu consigo calcular o determinante dela. O determinante dela é o que eu vou chamar de jacobiano. Tá? Toda vez que eu usar essa palavra jacobiano, eu estou me referindo ao determinante dessa matriz aqui. Tá? Então, você fala assim, calcule o jacobiano. Você já sabe, é para calcular o determinante desta matriz aqui. Claro que a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, você vai entender melhor, mas teoricamente é isso daqui mesmo. A notação que a gente vai usar para o jacobiano é essa daqui, ó. Pode parecer uma notação um pouquinho estranha, mas a gente vai se acostumar. Essa notação aqui é a notação do livro, do nosso livro que a gente usa, né, o Stuart. Mas em outros livros também você pode encontrar outras notações. Às vezes o livro usa a notação J de jacobiano, ou Jaque de jacobiano também usa às vezes. Enfim, mas nós vamos usar essa daqui. Mas saiba que isso daqui vai significar o jacobiano dessa mudança de variáveis, ó, x, y e o v. E é o determinante dessa matriz. Muito bem, professor, para que o senhor definiu esse negócio de jacobiano? Porque nós vamos usar o jacobiano. Onde? Nesse teorema aqui, ó. Teorema de mudança de variáveis. Com esse teorema, a gente já generaliza de vez qualquer mudança de variável para integrais múltiplas, não só duplas, mas triplas, tudo. 4 integrais, 5, 6, 7 múltiplas, tá? Então, o que diz esse teorema? Vamos lá. Opa, temos uma pergunta. Diga lá seu nome, seu curso. Aí acho que não está... Pedro Paulo, Engenharia da Computação. Eu queria saber se essa matriz ela transforma de U e V para XY e escreve da mesma forma de XY para UV? É a mesma matriz, é o mesmo jeito? Boa pergunta, Pedro. Pedro, o modo que você vai calcular a matriz, seja de X, porque é assim,
você tem a mudança de variáveis. Então, você tem dois pares ordenados, certo? Vou fazer aqui mais perto de você. Fazendo esse quadro aqui. Tá, olha só. Por exemplo, se eu estou dizendo que eu tenho uma transformação, nessa transformação eu passo aqui o v para xy, ou melhor, se eu estou definindo x com uma função aqui de u e v e y como uma função h de u, v, nesse caso, se você for calcular o jacobiano e a notação, ó, se eu escrevo assim, Pedro, quer dizer, ó, se o x e y está em cima, é porque o x e o y que eu estou escrevendo como funções de u e de v. Tá? Então, nesse caso, vai ficar a derivada, sempre dos de cima, de x em relação a u, depois a derivada de x em relação a v. Aí depois aqui a derivada de y em relação a u, e aqui a derivada de y em relação a v. Se eu invertesse, se eu, por exemplo, pegasse a transformação inversa, ou já definisse esse t como para cá mesmo, tanto faz, e fosse calcular o jacobiano, ou seja, digamos que eu vou calcular aqui o jacobiano de uv, tá, para xy. Aí, nesse caso aqui, você está dizendo que é o u que você está definindo como uma função lá, uma função, sei lá, s de xy, e o v como uma função t de xy. Aí, nesse caso aqui, como vai ficar o jacobiano? Vai ficar a derivada parcial de u em relação a x, derivada parcial de u em relação a y. Aqui, derivada parcial de v em relação a x, derivada parcial de v em relação a y. Tá? Então, se você trocar a transformação, digamos, o que muda é isso daqui. São as derivadas parciais que você vai calcular. Só que uma dica, como normalmente quem é usual para a gente não é o xy, o plano xy, então normalmente a gente vai pegar o x e o y, escrever como funções das novas variáveis e normalmente o que vai aparecer mais para a gente é desse jeito aqui. Ou seja, eu derivando sempre, ou quase sempre, x e y em relação às novas variáveis. Tá? Você vai perceber, na verdade, durante todo o final do curso, sempre vai cair desse jeito aqui. Mas, claro, eu poderia fazer uma transformação inversa e aí cairia nesse outro jacobiano aqui. Entendeu? Obrigado, Pedro. Excelente pergunta. Palmas para o Pedro, gente. Parabéns. Ok, então, continuando, vamos aqui no nosso teorema, né? Teorema principal da aula de hoje, teorema de mudança de variáveis. Então, olha só. Suponha que T seja uma transformação cujo jacobiano seja não nulo e leve uma região R do plano V para uma região D do plano X. Aqui tem outras hipóteses também. Esse teorema ele é muito forte, tá, gente? Ele também, eu teria que supor que os derivados parciais existem, a transformação de classe C1, existe um de feomorfismo, enfim, mas a gente não entra nesses méritos, tá, de teorias. O que interessa é que quando a gente for aplicar esse teorema, então ele sempre vai ter as hipóteses sendo satisfeitas, tá? Então vamos lá. Então, se você tem aqui uma transformação bonitinha, com as hipóteses bonitinhas, cumprindo aqui o nosso teorema, então, fazer essa integral, esse aqui eu estou falando de integral dupla, mas serve para integral tripla, serve para integrais múltiplas. Então, fazer essa integral dupla aqui, ó, dessa função, é a mesma coisa que aplicar essa outra integral dupla aqui, onde x você substitui por g de uv, y você substitui por h de uv, você troca a região D pela região R, só que aqui você tem que aplicar um fator de correção, né? Porque, ó, como é que você passa? Como eu expliquei aqui da agora. Bora vir aqui para o quadro, rapidinho. Aqui no nosso quadro aqui. Como eu falei ainda agora, né? Como assim? Eu estava nessa região circular, aí de repente eu fui para essa região. Posso fazer isso? Pode. Ah, professor, mas não é a mesma região. De fato, não é. Mas eu vou precisar, então, aplicar um fator de correção. Esse fator de correção vai ser justamente o módulo do nosso jacobiano. Tá? Então, ele que vai fazer esse papel ali de corrigir quando eu mudei aqui as minhas regiões. Então, ele aparece aqui no teorema. Voltando para o teorema, ele aparece bem aqui, o nosso fator de correção,
é o módulo do jacobiano. Aí você vai dizer, nossa, professor, isso aqui é estranho, mas eu vou agora lhe dizer uma coisa agora. Isso daí pode parecer estranho, mas, na verdade, você já trabalhava com isso, só que você não sabia. Né? Quando? Já vou mostrar para vocês. Então, esse negócio aí vocês já usavam, só que sem saber. Ó, vou fazer aqui um exemplo. Semestre passado, vocês estavam lá, projeto Newton, cálculo 1, né, professor Emerson, e aí ele pedia para você resolver uma integral desse tipo aqui, né? Caiu última avaliação, avaliação de integrais, né? Aquela avaliação que o pessoal normalmente fica preocupado, porque integral tem vários métodos, e aí você fica preocupado, porque você não sabe qual método você vai usar, dependendo da questão. Só que você aprende lá, que se você tem uma integral assim, ó, integral de A até B, f de g de x, aqui fora, g' de x dx. Você aprende em cálculo 1 que se você tem uma integral desse tipo aqui, você já sabe qual é o método que você vai usar. Qual é? É por partes? Não. Qual é? Substituição. Como é que você faria essa substituição? Você chama o g de x de u, e nesse caso, quem é o seu du? Vai ser a derivada de g' de x, dx. Aí como é que fica essa nova integral? Isso aqui vai ficar integral de f de u, porque o g de x eu chamei de u, e o g' de x dx é tudo du. Então vai ficar aqui du. Aí, quem vai ser? O A e o B vão mudar, né? Vai ser C e D. Mas, quem é o C? Para eu descobrir o C, basta eu jogar o A no lugar do X, né? Então, o C é o G de A. E quem é o D? Basta no lugar do X eu colocar o B. É o G de B. Não é isso que vocês faziam? Ah, só não lembro disso. Não, talvez você não lembre porque está assim de forma mais geral, né? Mas se eu te desse um exemplo aqui agora, resolve essa questão aqui. Integral de 0 a 1, raiz, deixa eu colocar assim, seno de x² mais 1, 2x dx. Aí o que você vai reparar aqui? Você olha, nesse caso, né, eu tenho aqui o x² mais 1 está aqui dentro. E aqui fora eu tenho 2x dx. Ou seja, só que 2x é derivado do que está aqui dentro. Aí você faria a mesma coisa. Você chamava u de x² mais 1. E quem seria o seu du? Seria 2x dx. Aí no final ficaria integral de seno de u du. Coisa que eu acabei de fazer aqui. Claro, substituindo aqui. Depois, né, você ia jogar no lugar do x o 1. Depois você ia jogar no lugar do x, você ia colocar 1, aí o u ia ficar de 1 a 2, mas você ia ter essa integral aqui, ia ficar integral de 1 até 2, seno de u du. E aí você conseguiria resolver tranquilamente essa questão. Deu para relembrar isso aqui? Beleza, mas onde é que está o jacobiano? O jacobiano, ele aparece quando você faz a volta, ó, porque isso aqui é uma igualdade, né? Tanto faz você ir da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Quando você transforma, ó, daqui da direita para a esquerda, você faz uma transformação, você tinha isso daqui, você transforma assim, e aí você vai daqui para cá, vai aparecer aqui, ó, esse fator de correção, porque você mudou aqui os intervalos, ó, você estava de C a D, agora você está de A a B, então aparece aqui um fator de correção. Isso aqui é o nosso jacobiano. Ah, professor, mas isso aqui é só uma derivada. Tudo bem, porque você está no cálculo 1. No cálculo 1, você só tem uma variável, uma no domínio e uma, né, você só tem a reta no seu domínio, só tem a reta na sua imagem. Então, nesse caso, a matriz daqui seria uma matriz 1 por 1. Então, por isso que não apareceu uma matriz como você está acostumado, apareceu só o G' de x. Mas, no fundo, você já estava aplicando ali, de certa forma, uma mudança de variáveis de forma mais geral. Tá bom? Então, é isso. Então, agora ó, a gente consegue generalizar o que você já fazia aqui no semestre passado. Então,
Já sabemos como é nosso teorema de mudança de variáveis. Vamos aplicar ele agora, né? Então, o primeiro exercício, vamos usar esse teorema para coordenadas polares. Claro que eu sei que você já sabe como é a transformação para polares, né? Mas não sei se você lembra, mas quando a gente chegou nessa fórmula, não foi fácil. Não sei se vocês lembram, a gente teve que definir o que era um retângulo polar. Eu usei a área do setor circular, não sei se vocês lembram disso, para poder fazer aquela soma de rima. Então, foi algo assim, um pouco trabalhoso, né? Agora, com esse teorema de mudança de variáveis, vai ficar muito mais rápido para a gente. Tudo bem que a gente não demonstrou o teorema, mas pelo menos citou o teorema, a gente vai aplicar ele agora aqui nas nossas aulas, tanto hoje quanto na semana que vem também. Então, ó, eu vou utilizar esse teorema em coordenadas polares. Então, ó, o que eu quero fazer, na verdade? O que ele está me pedindo, né? Ele está pedindo para eu transformar uma integral desse tipo aqui. Imagina que você está com uma integral numa região D e você está com as coordenadas cartesianas mesmo, né? Retangulares, como você está acostumado. Aí ele quer que eu transforme isso aqui para coordenadas polares, usando o teorema que a gente acabou de aprender. Então, se fosse usar o teorema direto, eu já sei que isso aqui ia ficar assim, ia ficar uma integral dupla numa outra região, que eu vou chamar de R. É aqui, no lugar do x, ia ficar uma função g, que depende de r θ. No lugar do y, ia ficar uma função h, que depende de r θ. Depois, aqui, o fator de correção ia ser o módulo do meu jacobiano dessa mudança de variáveis. E aqui, depois, você só colocava aqui as integrais. Né? Então, na verdade, ele quer que, aplicar um teorema direto, é isso daqui. Só que falta dizer quem é o g de r θ, quem é o h de r θ, quem é meu jacobiano, quem é o módulo dele. É isso que eu vou calcular agora. Então, já que são coordenadas polares, eu já sei que a minha mudança ela é assim, né? X é r cosseno θ, y é r seno θ. Ó, então, a minha função g aqui é a função r cosseno. A minha função h é a função r seno. Então, elas que vão aparecer aqui e aqui. Só falta, então, agora calcular o jacobiano. Então, o meu jacobiano, já que eu já vou trabalhar com o módulo dele, já que é o módulo que eu vou colocar ali, o módulo aqui é r θ, vai ser o módulo dessa matriz. Qual é a matriz? É das derivadas parciais de primeira ordem, ou seja, eu vou derivar x em relação a r, vou ter que derivar x em relação a θ, depois eu vou ter que derivar y em relação a r, depois eu vou ter que derivar y em relação a θ. Lembrando que x e y são dados dessa forma aqui, ó. Então, como é que vai ficar essa matriz? Qual é a derivada aqui? Ó? Qual é a derivada de x em relação a r? Ou seja, quando eu derivo r cosseno em relação a r, qual é o resultado? O resultado é só cosseno. Aqui, ó, a derivada de r é 1, isso aqui é como se fosse constante, né? Então vai ficar só cosseno. Então aqui vai ficar cosseno de θ. Agora, vamos derivar x em relação a θ. Isso daqui em relação a θ fica quanto? Fica menos seno, né? E o r seria a nossa constante, então fica menos r seno θ. Tá aqui, menos r seno θ. Aqui a gente só estou usando derivadas parciais, tá? Agora aqui, vamos derivar r seno, vamos derivar isso daí em relação a r. Derivar disso aqui em relação a r vai ficar só o seno. Então, venho e coloco seno aqui. Por último, derivo isso aqui em relação a θ, derivado do seno é cosseno, o r continua, então r cosseno. E aqui eu coloco r cosseno. Tudo bem, agora eu vou fazer o determinante dessa matriz 2 por 2, depois eu deixo em módulo, né?
Então, determinante, vou multiplicar esse com esse, cosseno vezes R cosseno vai ficar R cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é igual R cosseno ao quadrado mais, desculpa, seria menos, né? Só que, ó, o que acontece? Vai ser menos isso daqui, esse vezes esse. Só que esse vezes esse é R seno quadrado, menos. Já tem o menos daqui, tem o menos da fórmula. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais R seno ao quadrado. Ora, aqui tem R e aqui tem R, né? Então, posso colocar o R em evidência. Quando eu coloco o R em evidência, vai ficar R vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Quanto é isso daqui? É 1, né? Identidade fundamental. Então, isso daqui vai dar 1. Vai ficar só módulo de R. Então, vai ficar só R. Então, quem é o jacobiano aqui? Dessa transformação, dessa mudança. O jacobiano é só R. Então, agora eu vou apagar isso aqui e vou escrever a resposta mesmo, dizendo quem é o G, quem é o H, quem é o jacobiano. Então, ó, resposta final. Na mudança, aqui vai ficar F. No lugar do X, vai ficar essa função, R cosseno. R cosseno. No lugar do Y, vai ficar essa função aqui, R seno. E no lugar do jacobiano, o módulo dele é só R. Aí vai aparecer o R aqui. E aqui, né, deixa eu trazer mais para cá. dr dθ. Pronto, essa é a minha resposta. Então, perceba, olha quem apareceu aqui, o R, de novo, né? Que aparecia lá no nosso brinde. Então, apesar de que a gente chegou nessa fórmula de duas formas diferentes, né? A primeira foi usando lá aquele retângulo polar, usando aquela geometria, e agora usando teorema de mudança de variáveis. Então, por isso, mais uma vez, eu estou provando aqui para vocês por que aparece sempre esse Rzinho aqui na mudança para coordenadas polares. Interessante, né? Muito bem. Bom, mais interessante ainda é esse segundo exercício, né? Que você pode, até agora, o único exemplo que você viu de mudanças é coordenadas polares. Você não viu outro. Não tem problema, não seja por isso. A gente vai ver mais um agora. Mais um, exercício número 2. Calcule esta integral dupla do cosseno de x menos y sobre seno de x mais y, onde a região D é a região descrita dessa forma aí. Tá? Então, já vou resolver aqui com vocês. Vou fazer aqui no primeiro quadro, que essa daí vou levar todos os quadros, eu acho. A minha região D, ela é dessa forma aqui. X mais y maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. X e y são maiores que ou iguais a 0. X maior ou igual que 0. E y também maior ou igual que 0. Pronto. Então, gente, vamos resolver isso daqui. Essa questão é muito interessante, bem legal mesmo. Na verdade, para ser sincero, eu retirei essa questão aqui, esse exemplo, de aulas do Newton passadas, de cálculo 2, né, com outros professores que já deram aula aqui. Vocês sabem que fica no YouTube, né, essas aulas passadas, e eu sempre que eu preciso revisar alguma coisa, eu até vejo, ou então para pegar questões boas, né, e essa aqui é uma delas. Então, vocês já vão ver como ela é interessante. Então, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, antes de eu falar de mudança de variáveis, é interessante, primeira coisa,
eu observar a minha região de integração. Porque você não vai conseguir resolver uma questão de integral enquanto você não sabe que região é essa. Então, você tem que colocar na sua cabeça as limitações para poder você resolver. Sem isso, você não consegue, você vai ficar parado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é enxergar isso daqui. Então, vou ignorar por enquanto, na verdade, isso daqui, vou ignorar, e vou olhar só para o meu conjunto D e tentar desenhar e enxergar ele geometricamente. Então, a primeira coisa que nos ajuda aqui é que nesse conjunto eu tenho 3 condições. Eu tenho essa daqui, apesar de que aqui tem mais de uma, mas posso considerar só como uma. Então, aqui eu tenho essa e essa. Essas 2 condições aqui, elas dizem, ó, x é maior ou igual que 0 e y também é maior ou igual que 0. Então, daqui, se eu fosse fazer um desenho no plano XY, essas 2 condições, elas já me dizem em qual quadrante eu estou. Qual é esse quadrante? Primeiro. Então, o meu desenho, o meu objeto, a minha figura, ela não vai estar no segundo, terceiro, quarto, vai estar no primeiro quadrante. Por quê? Por causa disso daqui. Porque é só no primeiro quadrante que x e y são não negativos. Nos outros, um deles vai ser negativo. Então, primeiro quadrante. Então, venho aqui. Faço aqui o meu plano XY. E eu já sei que meu desenho vai estar aqui no primeiro quadrante. Então, já até dei uma ênfase aqui maior para ele, né? Tá, então meu desenho vai estar aqui. Agora, vamos olhar para cá. Olhando desse jeito aqui, a gente não consegue enxergar tão bem assim a minha região. Porém, eu vou subtrair x de todo mundo. Vou subtrair x daqui, daqui e daqui. Posso fazer isso porque isso não altera a minha equação, desde que eu faça em todos os lados, né? Então, quando eu fizer isso, vai ficar 1 menos x menor ou igual que y, que o menos x daqui vai cancelar, menor ou igual que 2 menos x. Ó, agora ficou mais fácil de eu enxergar em que região estou, né? Porque, na verdade, o meu y está entre 2 funções que dependem de x. Que funções são essas? A primeira é a função menos x. O menos x é uma reta decrescente, só que deslocada uma unidade. A gente até desenhou ela ainda agora, né? Lá no tetraedro. Era a mesma função. Então, venho aqui. Como é essa função? Eu marco um aqui, marco um aqui e faço aqui uma reta ligando esses pontos. Então, essa aqui é a primeira função, é a função menos x. Lembrando, eu só não prolonguei ela para cá e nem para cá, porque eu já sei que a minha figura está no primeiro quadrante. Então, deixei ela só aí mesmo, limitada nele. A segunda é a mesma coisa, gente. É a função menos x, só que eu desloco ela 2 unidades para cima. Então, ao invés dela ficar aqui, ela vai ficar mais uma unidade, vai ficar bem aqui. Então, ela vai agora cortar o eixo y no 2. E quando o x for 2, aqui vai ser 0, né? Então, ela corta o eixo y no 2 e o eixo x no 2 também. E aí eu faço aqui essa ligação. Pronto. Então, o meu y, ele está acima dessa curva e abaixo dessa curva. E está no primeiro quadrante. Então, a nossa região seria esta região aqui. Então, na verdade, ó, o que formou aqui, deixa eu fechar aqui. Então, você pode enxergar isso aí também como se fosse um trapézio, né? Você tem esse polígono aqui, um trapézio aqui inclinado. Enfim, mas você vai enxergar isso aí como um polígono. Então, essa é a nossa região. Essa região que eu estou chamando de região D. Da feita que você enxergou a sua região, você já poderia integrar, sem problema nenhum. Só tem um detalhe. Essa região aqui, você teria que dividir ela. Porque do jeito que ela está aqui, ela não é nem no tipo 1, nem no tipo 2. Você teria que dividir. Por quê? Porque ó, se eu fosse pensar como tipo 1, se eu começo bem aqui, eu começo nessa função e termino nessa. Mas se eu começo bem aqui, eu estou começando em outra função, no y igual a 0, e termino nessa. Então, na verdade, para essa função, eu ia ter que dividir ela em 2 partes, eu ia ter que quebrar ela bem aqui. Aí eu ia fazer para essa região aqui, tipo 1, e para essa região aqui, tipo 1 também. Ou eu poderia fazer uma quebra aqui e fazer tipo 2, tanto faz. Mas isso não é a moral da história aqui hoje. A moral da história é que você ia conseguir resolver essa questão, mesmo que você tivesse que dividir em 2 partes aqui a sua região. Só que esse não é a nossa maior dificuldade. Nossa maior dificuldade está aqui no integrando. Ó. Porque da feita que já descobri qual é a minha região. Mas quando você fosse começar a integrar, não importa se você está começando em x ou em y, você ia ter que integrar isso daqui. Ó.
E aí, qual é a integral disso daqui, gente? Aí você vai me dizer, já sei, professor, ln de seno de x mais y. Quer ver? Vamos ver. ln log natural do seno de x mais y. Por quê? Deriva isso daí. Em relação ao quê? Tanto faz, em relação a x e em relação a isso. Bora derivar. Vamos derivar isso daí. Em relação a x, o que vai aparecer? Bom, o derivado do log natural é 1 sobre, vai ficar 1 sobre seno dx mais y, vezes derivado do que está aqui dentro, derivado do seno é cosseno, então vezes cosseno de x mais y, vezes o derivado do que está aqui dentro, que é 1, então vai ficar cosseno sobre seno. Aí você fala, pronto, professor, resolvi a questão. Confia, né? Só que não. Por quê? Qual é o problema aqui, gente? Esse aqui está ali. O problema é o argumento, né? Que, ó, olha aqui do cosseno, x mais y. Olha aqui no integrando. X menos y. É a mesma coisa? Não. Aí você vai dizer, professor, só por causa de um sinal? Sim, só por causa de um sinal você errar a questão toda. Então, não é isso aqui. E agora, quando não sobrou mais nada para você, o que você faz? Você vai para a mudança de variáveis. Né? Você não desiste nem entrega a prova, você arranja um jeito de fazer. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer mudança de variáveis. Então, eu vou ter que dizer quem são nossas novas variáveis, U e V. Eu vou chamar U, então vamos lá, vou chamar... Bom, já que meus argumentos é x mais y, x menos y, então eles vão ser meus candidatos, né? Então, meu U, eu vou chamar de x mais y, e o meu V eu vou chamar de x menos y, né? Para que no final fique só cosseno de V sobre seno de U, aí vai ficar mais fácil de eu conseguir integrar. Tá, então pronto, já disse quem são minhas coordenadas U e V. Então, U vai ser x mais y, V vai ser x menos y. O que está faltando? Falta eu ver como é que ficou a minha nova região, só que agora para U e V, e falta ver também o meu jacobiano. Só que para eu calcular o jacobiano, nesse caso aqui, eu tenho que também saber como é que x está em função de U e V. Como é que y está em função de U e V. Então, não basta só essas duas equações. Eu vou precisar também isolar o x e o y em função de U e V. A gente sempre faz isso. A gente está nas coordenadas polares, não sei se vocês lembram, mas a gente sempre trabalha com duas equações, dois tipos, né? A primeira é você passar de polares para cartesianas e depois vice-versa. Aqui é a mesma coisa. Eu já sei como é que eu transformo aqui. Eu já isolei U, já isolei o V. Falta isolar o X e isolar o Y, em função de U e V. Como é que eu faço? Bom, aqui eu posso logo somar. Ó. Se eu somar a equação de cima com a equação de baixo, olha o que acontece. Esse vai cancelar com esse, o Y. X mais X vai ficar 2X, e aqui vai ficar U mais V. Então, vai ficar 2X é igual a U mais V. Ou seja, X é igual a U mais V sobre 2. Então, pronto, consegui já expressar o meu X em função de U e V. O Y sumiu daqui. Falta eu fazer a mesma coisa com Y. Para eu fazer isso não vai ser difícil, porque basta multiplicar por menos 1 essa equação aqui. Ó. Quando eu multiplico por menos 1 essa equação, como é que vai ficar? De novo, U vai ser igual a X mais Y. Aí, quando eu multipliquei por menos 1, vai ficar menos V igual a menos X mais Y. Então, só multipliquei por menos 1 é de baixo, e agora eu vou somar. Quando eu somar agora, ó, o x que vai se cancelar com esse, vai ficar 2y. 2y igual a u menos v. Então, y é igual a u menos v dividido para 2. Então, pronto. Já consegui expressar x e y como funções de u e v. Agora, o que eu preciso é enxergar como é a minha nova região. Ou seja, para eu usar a integral da mudança de variáveis, eu preciso saber, o meu u está entre o q e o q. O meu v está entre o q e o q, porque é isso que eu vou colocar lá nos limites de integração. Então, preciso saber disso. Então, para eu saber isso, ó, eu vou usar como base essa minha região D. Vou fazer aqui no segundo quadro.
Então, olha só, gente. Eu tenho aqui algumas condições, né? Por exemplo, se eu usar essa condição aqui, ó, para essa condição 1 menor ou igual que x mais y menor ou igual que 2, eu quero saber de vocês, como é que vai ficar essa condição nas novas coordenadas, que é o IV? Como é que vai ficar essa mesma condição aqui? Vai ficar U menor ou igual que U menor ou igual que 2. Então, aí vai ficar 1 menor ou igual que U menor ou igual que 2, já que eu chamei o meu U de x mais y. Então, ó, acabei de descobrir as minhas limitações para U. U está entre 1 e 2. Falta eu descobrir para V. Como é que eu descubro? Uso as outras condições que ele me dá ali no problema. Então, ó, vou usar agora a minha outra condição. Para x maior ou igual que 0. Olha só, gente. O meu x, ele é isso daqui. Ele é U mais V sobre 2. Se o meu x é maior ou igual que 0, significa que U mais V sobre 2 também é maior ou igual que 0. Né? Então, vai ficar assim. Vai ficar 0 menor ou igual que U mais V sobre 2. Já que isso aqui é igual a x e o x é maior ou igual que 0. Então, vai ficar isso daqui. Aí, agora, eu quero isolar o meu V, porque para U eu já tenho a minha condição. Vou isolar o meu V. Multiplico por 2, aqui vai zerar, aqui vai simplificar. E isso aqui vai ficar menos U menor ou igual que V. Então, trabalhando com essa inequação aqui, eu já descubro que o meu V, ó, ele é maior ou igual que menos U. Mas ainda não acabou aqui. Falta mais uma condição para V, para eu fechar essa condição aqui. Mas para isso eu vou usar a minha última condição do conjunto D, que é y maior ou igual que 0. Então, agora, ó, para y maior ou igual que 0. Bom, se y maior ou igual que 0, eu vou usar aquela outra condição, que y é, aqui, ó, y é igual a 1 menos v sobre 2. Se y é maior ou igual que 0, então isso aqui também é maior ou igual que 0. Então, vai ficar u menos v sobre 2 maior ou igual que 0. Deixa eu colocar do outro lado só para... Que isso aí é a mesma coisa que dizer isso daqui, né? U menos V sobre 2. Trabalhando com essa inequação, sobra para mim V menor ou igual que U. Né? Multiplico por 2 aqui, vai zerar. Esse menos V aparece do outro lado somando, então vai ficar V menor ou igual que U. E aqui eu já tinha que V era maior ou igual que menos U. Então, como é que ficou a minha nova região? Vou chamar de região C. Ficou assim, ó. A minha região C vai ficar esse conjunto aqui. Qual é o conjunto? São nas coordenadas U e V, tais que o meu U está entre 1 e 2, e o meu V está entre menos U e U. Vou colocar aqui, menos U menor ou igual que V, menor ou igual que U. Então, essa daqui é a minha nova região C, que eu estou chamando de C. Como é que fica o desenho dela? Vamos ver. Bom, para eu fazer um novo desenho, ó, aqui é o meu eixo U, aqui é o meu eixo V. Eu vou fazer aqui as duas retas, a reta menos U e a reta U. Então, a reta U é isso daqui, a reta menos U é isso daqui. Aí o meu U está entre 1 e 2, só que 1 e 2 são retas verticais. Então, digamos que o 1 está aqui. Digamos que o 2 está aqui. Acho que aqui é 1, aqui é o 2. Então, a minha nova região é essa região, deixa eu pintar de outra cor. Essa região aqui. Tá? Essa região aí eu estou chamando de região C. Ou seja, com essa transformação, gente, eu estou passando dessa região aqui, ó, esse polígono aqui, para esse polígono aqui. Aí vocês vão dizer, professor, mas no final dá no mesmo, porque basicamente esse polígono aqui é o mesmo daquele, né? Só que isso aqui está, sei lá, mais deitado, né? Tudo bem, em questões de figuras, posso até dizer que, digamos, deu no mesmo de certa forma, porque é diferente de coordenadas polares, né? Polares eu tinha o quê? Um círculo e eu passei a ter um retângulo, que era mais fácil de trabalhar.
Tudo bem, mas não é aqui que vai estar, digamos, a nossa facilidade. Né? Não é aqui que vai facilitar as coisas. É na hora que você vai resolver a integral. Porque agora que eu já tenho a região, agora eu posso dizer como é que vai ficar a minha integral. Só que antes, né, tem que calcular o jacobiano ainda. Então, bora calcular o jacobiano e depois a gente calcula a integral. Aí você vai dizer, professor, eu espero que realmente fique muito fácil, porque depois de eu ter todo esse trabalho, para eu cair numa integral ainda difícil, né? Tá, o jacobiano. Então, olha só, nosso jacobiano, já vou fazer aqui. Aqui eu passei de xy para o v. Então, já sei que vai ser o módulo dessa matriz do determinante dela, ou seja, eu vou derivar x em relação a u, depois eu vou derivar x em relação a v. Depois eu vou derivar y em relação a u, e depois eu vou derivar y em relação a v. Tá, quem são esses meus determinantes? Quem são esses meus derivados parciais? Né? Vamos voltar para cá. Olha, x é igual a u mais v sobre 2. Y é igual a u menos v sobre 2. Você pode, se quiser, dividir isso daqui, né? Dizer assim, ó, x é igual a 1, u sobre 2 mais v sobre 2. Você pode escrever assim se quiser. E o y é a mesma coisa. Se você quiser, você pode escrever ele aqui. Y igual a u sobre 2 menos v sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque agora vai ficar mais fácil de você enxergar a derivada parcial. Então, qual é a derivada parcial disso daqui em relação a u? Esse aqui vai zerar e aqui vai ficar 1 sobre 2. Qual é a derivada de x em relação a v? Isso aqui vai zerar, isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Qual é a derivada parcial de y em relação a u? Isso aqui vai zerar, aqui vai ficar 1 sobre 2. Qual é a derivada parcial de y em relação a v? Isso aqui vai zerar, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Tá? Então, aqui vai ficar. Aqui eu já disse que é meio. Aqui também é meio. Aqui é meio. E aqui é menos meio. Isso aqui vai ser módulo. Esse vezes esse é 1. Esse vezes esse é menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Aí menos esse vezes esse, que é 1 quarto também. Aqui, menos 1 quarto, isso aqui vai dar menos 2 quartos, que é menos 1,5, só que é módulo. Então, isso aqui vai ser meio positivo. Tá? Então, esse aqui é o nosso fator de correção, nosso jacobiano. Agora sim, nós vamos aplicar aqui a nossa integral. Né? Então, por último, logo, como vai ficar a nossa integral? Integral da minha região D, cosseno de x menos y sobre seno dx mais y dA. É esse que está aqui, né? Beleza. Tá, gente, depois que eu já fiz tudo isso, já troquei para U para V, já vi qual é a região, já calculei o jacobiano, como é que vai ficar nessa nossa mudança? Vai ficar igual. Bom, a minha nova região de integração é a minha região C. Só que a minha região C, o que diz? Olha, bora voltar para cá. Na minha região C, o meu U está entre 1 e 2 e o meu V está entre menos 1 e 1. Né? Então, eu estou aqui com uma região do tipo 1. Então, eu vou começar integrando V, depois eu vou integrar U. Então, ó, o meu V está entre menos U e U. E o meu U está entre 1 e 2. Então, essa é a minha nova região de integração. O cosseno vai ficar cosseno de V, dividido por seno de U. Aí aqui vai vir o nosso fator de correção, que eu já sei que é meio. Tá? Aqui eu vou deixar até aqui meio. Né? Claro que isso aqui depois eu vou tirar. E agora eu vou integrar aqui primeiro em relação a V e depois em relação a U. Então, gente, isso aqui é meio, né? Isso aqui é constante, vai sair da minha integral. Vai ficar só meio aqui fora. Meio. Aí aqui, integral de 1 a 2. Vamos logo integrar. Qual é a integral do cosseno de V em relação a V?
Lembrando, que aqui é seno de 1, né? Então isso aqui é constante. Então ignora isso daqui. Vamos integrar só isso daqui. Integral do cosseno de V. Seno de V. Então vai ficar seno de V dividido pelo seno de U. Só que agora falta eu aplicar aqui no lugar do V, eu tenho que aplicar menos U, depois eu vou aplicar U. E depois ainda vou integrar em relação a U. Então, no lugar do V eu vou colocar U, depois no lugar do V eu vou colocar menos U. Então, isso aqui vai ficar igual a meio, integral de 1 a 2, aí ali vai ficar seno de U menos seno de menos U dividido por seno de U, e aqui eu vou integrar em relação a U. Pessoal, essa função aqui é a função seno. Ela tem uma característica muito interessante nela. Qual é? Vocês lembram? O que a função seno é? Muito bem, é isso mesmo que o Ian falou. Isso porque a função seno é uma função ímpar. O que é uma função ímpar? É aquela função que acontece isso daqui, né? É uma função que acontece f de menos x é igual a menos f de x. Isso aqui caracteriza uma função ímpar. Ou então, menos f de menos x é igual a f de x. Isso acontece para a função seno. Então, menos seno de menos u é a mesma coisa que mais seno de u. Então, isso daqui ó, é mais seno de u. Então, aqui vai ficar seno de u mais seno de u, que é 2 seno de u. Então, isso aqui vai ficar igual a meio integral de 1 a 2, 2 seno de u, dividido pelo seno de u, e aqui eu vou integrar em relação a u. O que dá para fazer aqui? Simplificar seno de u com seno de u. Dá para simplificar 2 com 2. Vai ficar só a integral de 1. Né? Então, a integral disso aqui é u. Vai ficar u de 1 a 2. No lugar do u você coloca 2, no lugar do u você coloca 1. 2 menos 1, 1. Então, a resposta aqui era 1. Então, pronto. Até comentei com o pessoal da manhã que se fosse de marcar, né, você já sabia, marcava logo 0 ou 1. Né? Quando a questão assim, ela é bem um pouco trabalhosa, né? Então, às vezes, você tem todo um trabalho e no final vai dar 0 ou 1. Mas percebam que, claro que o que deu um pouco mais de trabalho foi a mudança de variáveis. Mas, depois que eu mudei, ó, a integral ficou bem mais fácil. Agora, acredite, ia ficar muito mais difícil se você tentasse daquele outro jeito lá, sem mudar as variáveis, tá bom? Gostaram dessa questão? Muito boa, né? Muito boa. É isso. Vamos lá, resolver mais uma. Nossa aula já está pertinho do final, então vou resolver só mais uma questão, ainda de mudança de variáveis. E a gente vai deixar aí para a próxima aula de falar de coordenadas cilíndricas, tá? Então vamos fazer isso daí rapidinho. Gente, essa eu vou fazer um pouco mais rápido, até porque a mudança que eu vou fazer vai ser a mesma de coordenadas. Esse aqui não era para ter apagado, mas tá bom. Esse aqui vai continuar. Isso aqui vai continuar. Isso aqui que vai mudar. Vou tentar aproveitar ao máximo aqui para economizar tempo, né? Se bem que não, eu vou usar, depois eu vou colocar só o resultado aqui, que agora você já sabe como é que chega. Que eu vou precisar do espaço também. Exercício 3. Integral e elevado a x mais y sobre x menos y dA. Ele só me diz que é um polígono, essa região D, dado por esses vértices aí. 1 e 0, 2 e 0, 0 e menos 2, 0 e menos 1. Tá, então vamos começar
Bom, primeiro eu vou marcar esses pontos aqui no meu plano cartesiano e vou formar o polígono que ele está me falando que é a região. Então, venho. Aqui é x e y. Vou marcar esses pontos. O primeiro é o ponto 1 e 0. Então, vamos dizer que é aqui 1. X é 1, y é 0. Depois, 2 e 0. Vamos dizer que o 2 é aqui. Depois, 0 e menos 2. 0 em x menos 2. Vamos dizer que está bem aqui o menos 2. Depois, 0 e menos 1. Vou colocar o menos 1 para cá. Vou juntar esses pontos, vou ligar para formar um polígono. Então, a nossa região seria essa região aqui. Vou chamar isso aqui de região D. Tá, gente. Dada essa região aqui, você já percebe que agora nós estamos apenas em um quadrante também. Mas qual é o quadrante? É o primeiro ainda? Não, é o quarto agora. No quarto quadrante, o que acontece? X ainda é maior ou igual que zero? No quarto é. No quarto. Mas o y? O y aqui não é mais, né? Então, aqui, ó, eu ainda tenho x maior ou igual que zero, só que agora o y é menor ou igual que zero. Então, essas condições aqui eu já vou usar também. Então, pronto. Agora, o meu y, ele está entre duas retas de novo. Ó. Essa reta aqui, eu posso dizer que essa reta descreve uma função, e essa reta aqui. Agora, que função é essa já? Que corta o y no menos 1 e corta o x no 1. Essa daqui é a função identidade. É a função x, só que deslocada uma unidade para baixo agora. Tá? Então, aqui nesse caso, eu posso dizer também que o meu y ele está entre essas duas retas. Essa reta aqui é a reta x menos 2. Deixa eu fazer mais para cá. Olha só. Claro que, como é que você faria isso aqui com detalhes, né? Você ia ver que isso aqui é uma reta, uma função afim. Você tem dois pontos da sua reta, você tem o menos 2, aqui 0 e menos 2 e o 2 e 0. Então, com isso, você conseguiria descobrir que função é essa. Então, quando você aplica algum raciocínio desse, você descobre que essa função aqui de baixo, essa reta diagonal aqui de baixo, é a reta x menos 2. Ó, pode reparar. Quando x é 0, dá menos 2. Quando x é 2, aqui vai dar 0. E essa outra reta aqui de cima é a reta x menos 1. Né? Pode reparar também, essa aqui é a reta x menos 1. Quando x é 1, isso aqui vai dar 0. Quando x é 0, aqui vai dar menos 1. E o meu y, ele está entre essas duas retas. Ele está acima dessa e abaixo dessa. Então, eu escrevo assim. O x é maior ou igual que esse e menor ou igual que esse daqui, tá? Só que eu quero colocar isso aqui da forma da mudança de variáveis. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair por x aqui. Então, aqui vai ficar menos 2 menor ou igual que y menos x menor ou igual que menos 1. Só que aqui está y menos x. Eu queria que tivesse x menos y, só para ficar igualzinho com o que a gente já fez ainda agora. Então, eu venho e multiplico por menos 1. Só que quando eu multiplico por menos 1, vai inverter a desigualdade, né? Então, vai ficar 1 menor ou igual que x menos y menor ou igual que 2. Pronto. Então, eu já tenho todas as condições. Então, esse meu conjunto D, ele é formado por essas condições aqui. Essa e essa. Então, posso até escrever aqui que o meu conjunto D, ele é formado pelos pontos x e y, tais que 1 é menor ou igual que x menos y, que é menor ou igual que 2. Opa, não acaba aqui. O meu x é maior ou igual que 0 e o meu y é menor ou igual que 0. Pronto. Beleza. Já achei a minha região D, vou aplicar a mudança de variáveis pelo mesmo motivo da questão anterior, já que vai ser difícil, né, resolver isso daqui, porque aqui eu tenho x mais y, aqui eu tenho x menos y. Então, vou aplicar a minha mudança de variáveis. Então, na hora que eu for aplicar, deixa eu fazer para cá, eu vou fazer de novo. Ó. O meu x vai ser... Opa, desculpa. O meu u vai ser x mais y. E o meu v vai ser x menos y, que nem foi ainda agora. Já que eu estou usando a mesma coisa
da questão anterior, então eu já sei, vocês já viram eu fazendo aqui, que o meu x ele é u mais v sobre 2. E o meu y é u menos v sobre 2. Tá? Então, isso daqui nós já sabemos. Tá, agora que eu já mudei as variáveis, eu vou usar essas condições aqui para achar as condições para u e v. Então, aqui eu vou apagar. Acho que é quase a mesma condição. Aqui só mudou o sinal do menos. Aqui vai ficar assim mesmo. Aqui é x menos y agora. Olha só, gente. Agora, na nossa nova região, eu tenho que x menos y está entre 1 e 2. Só que x menos y é o u ou é v? É o v agora, né? Então, aqui vai ser v. Então, agora é o meu v que está entre 1 e 2. X agora continua sendo maior ou igual que zero. Isso era na questão anterior e é agora também. Então, isso aqui ainda vale. Né? Se o x é maior ou igual que zero, isso aqui ainda vale. Como eu já tenho as limitações de v, então agora eu vou isolar o u aqui. Então, aqui vai ficar menos v menor ou igual que u. Então, isso que eu já vou ter. Agora, para cá, o y não é mais maior ou igual que zero. Agora, o y é menor ou igual que zero. O y agora é menor ou igual que zero. Bom, se o meu y agora é menor ou igual que zero, então a minha desigualdade vai ficar assim, né? Vai ficar virado para cá. O y é menor ou igual que zero. E eu quero isolar o meu u. Então, aqui vai ficar u menor ou igual que v. Quando eu usar essa equação aqui. Então, pronto, já tem tudo que eu preciso, né? O meu v está entre 1 e 2. E o meu u vai estar entre menos v e v. É isso que eu vou escrever aqui. Então, só vou ajeitar, né? O meu u está entre menos v e v. Deixa eu ajeitar aqui também. E o meu v que está entre 1 e 2. Vou colocar aqui 1 e 2. Aí eu já poderia fazer o desenho disso daqui também, né? No caso, o meu desenho vai ficar assim. Vou fazer as retas menos v e v. Aqui é u e aqui é v. A reta u igual a v é a reta identidade. E aqui isso aqui decrescente, né? Então vai ficar assim. De novo, uma reta crescente, a outra decrescente. O meu v está entre 1 e 2, só que o v são retas horizontais. Então, digamos que seja uma aqui e uma aqui. Aqui é 2, aqui é 1. Então, a minha região, deixa eu fazer de outra cor, é essa região aqui. Essa daí é a minha região, que eu estou chamando de região C. Então, de novo, né, eu troquei basicamente um polígono, um trapézio por outro trapézio. Só que vocês vão perceber que na hora de integrar, vai ficar muito mais simples para mim também, nesse caso. Gente, o jacobiano é o mesmo, porque é a mesma mudança de variáveis. Então, sempre que eu fizer a mesma mudança, o jacobiano não vai mudar. Então, já sei que vai ser meio meu fator de correção. Então, eu vou apagar aqui, você já sabe que é meio, porque eu vou usar todo esse quadro aqui para resolver essa integral. Já tem 5 minutos, é tempo suficiente. Então, ó, como ficou, né? Eu tinha essa integral aqui, nessa região D, de e elevado a x mais y, dividido por x menos y, não é isso? É, né? E agora eu mudei as variáveis, né? Então, eu mudei a minha região também, não é mais a região D, agora é a região C. Se é a minha região C, nessa minha região C, o meu u está variando entre menos v e v. Então, eu vou começar integrando ele. Então, aqui é entre menos v e v. E o meu v está entre 1 e 2. Então, eu coloco aqui 1 e 2. Aqui vai ficar e elevado a x mais y, só que x mais y é u. Então, vai ficar e elevado a u, dividido por x menos y. Só que x menos y é v. Então, vai ficar e elevado a u sobre v.
Aí aqui o meu fator de correção, meu jacobiano, que eu já sei que é meio, que eu só coloquei em módulo só por causa da fórmula, mas depois vai sumir o módulo. E aqui eu vou começar integrando em U e depois em V. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual. O meio sai da integral, é constante, fica meio, integral de 1 até 2. E aqui, gente, qual é a integral de E elevado a U sobre V? Integrando em relação a U. Qual é? Ó, o meu V é constante, né? Se o meu V é constante, então qual seria a integral, por exemplo, de E elevado a x sobre 2, por exemplo? O que seria essa integral aqui? Já que aqui o meu V é constante, né? Já que estou integrando em relação a U. Isso aqui seria E elevado a x sobre 2 vezes 2, mais constante. Por quê? Porque aqui, quando você deriva, vai ficar isso mesmo vezes a derivada disso. A derivada disso é meio. Aí meio cancela com esse 2 e volta para cá. Tá? Então, na verdade, se você tem uma integral aqui de E elevado a uma constante vezes x, então a integral disso vai ficar E elevado a constante vezes x sobre a constante, né? Só que, claro, nesse caso a minha constante é meio. Então aqui vai ficar E elevado a meio vezes x sobre meio. Sobre meio é a mesma coisa que vezes 2. Ok? Só que aqui não é 2, né? Aqui é V. Não tem problema, vai ficar V vezes E elevado a U sobre V. Tá? Então aqui vai ficar primeiro, V vezes E elevado a U sobre V. Isso aqui eu já integrei. Eu integrei de menos V até V. E depois agora eu vou integrar em relação a U. Ou em relação a V. Né? Ó, pode ver, deriva isso aqui parcialmente em relação a U, você volta para cá. Então tá certo mesmo. Porque vai ficar isso mesmo, vezes a derivada disso, que é 1 sobre V, vai cancelar e vai voltar para ali. Tá, agora eu vou substituir no lugar do U, vou colocar V, no lugar do U vou colocar menos V. Então isso aí vai ficar igual a meio, integral de 1 até 2, V vezes. Aí, quando eu substituir no lugar do U, eu colocar o V, vai ficar V sobre V, que é 1. Então, vai ficar E elevado a 1. Menos, no lugar do U, vou colocar menos V. Menos V sobre menos V é menos 1. Então, vai ficar E elevado a menos 1. E agora eu vou integrar em relação a V. Gente, isso aqui é variável ou é constante? Constante, né? Então, posso tirar da integral também. Então, isso aqui vai ser E menos E elevado a menos 1, dividido para 2. E aqui só sobrou a integral de 1 até 2, V dV. A integral de V é V quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar E menos E elevado a menos 1 sobre... Como aqui vai ficar V quadrado sobre 2, esse 2 vai multiplicar com esse 2, então vai ficar 4. E aqui vai ficar V quadrado, de 1 a 2. Se coloca no lugar do V o 2, vai ficar 4. Coloca no lugar do V 1, vai ficar 1. 4 menos 1 é 3. Então, a resposta vai ser 3/4 vezes E, número de Euler, menos E elevado a menos 1. E encerramos. Né? Então, pronto. Depois que a gente mudou as variáveis, aí a gente já conseguiu resolver a nossa integral. Gente, então é isso, né? Antes que vocês perguntem, coordenadas cilíndricas vai ficar para a semana que vem, então, obviamente, não vai cair na prova dessa semana, vai cair só, talvez, na prova da semana que vem. Tá? Então, para a prova de sexta-feira agora, é o conteúdo de segunda e o de hoje, que é mudança de variáveis. Então, você pode estudar o conteúdo de segunda e de hoje, de quarta-feira, tá bom? Então é isso, obrigado pela presença. Semana que vem a gente se encontra novamente.